da África para o Brasil. Neste capítulo, abordaremos a origem africana na formação cultural da população brasileira. Apresentaremos parte da sua diversidade etnocultural, o processo de escravização a que os africanos foram submetidos no Brasil. Falaremos também sobre a resistência e a luta contra esse processo de escravização. Vimos na aula passada que grande parte da população brasileira é constituída por descendentes africanos, isto é, afrodescendentes. Nesta página também temos um relato aonde ressalta que ao mencionar África e africanos, logo lembramos dos escravos que foram trazidos à força de suas terras, vieram para o Brasil para servir. Vocês vão observar que ao longo do capítulo, a página 101 sempre será relembrada por esse mapa aqui que o livro trouxe, a África, os reinos e impérios, pois ele nos ajuda a entender como era a África. Outra coisa que é importante ressaltar neste tópico, as sociedades africanas, é que a África atualmente é distribuída por mais de 50 países. Porém, antigamente os povos se organizavam em pequenas aldeias e viviam da caça, coleta ou plantações. Outros formavam grandes impérios ou grandes reinos. A página 102 traz alguns aspectos culturais. Cada povo africano tem sua própria característica. Um ponto semelhante é que os laços familiares são importantes. Os reinos e impérios são comandados por um líder. Diversas religiões. Na página 103, podemos ver que existe uma grande variedade de religiões na África, como o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, entre outros. Além, é claro, das religiões tradicionais da África, como a religião Iorubá. O comércio dos reinos e impérios que aparecem naquele mapa que eu falei para vocês, lembram da página 101? Faziam trocas de produtos entre si, ofereciam o que tinham em abundância e recebiam o que não produziam. O comércio de africanos escravizados. Um ponto importante nesta página é que os africanos haviam o costume de escravizar os prisioneiros de guerra. Então eles brigavam entre si, quem perdia se tornava prisioneiro de guerra. E esses prisioneiros eram escravizados e grande maioria eram vendidos aos europeus. A escravidão no Brasil foi uma instituição cruel que explorava brutalmente o trabalho de indígenas e africanos. No caso dos africanos, a escravidão os removeu de suas terras nativas e os enviou para uma terra distante, com idioma, religião e cultura diferentes das deles. Os africanos foram utilizados em trabalhos domésticos e urbanos, mas sobretudo foram utilizados na lavoura, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar. Trabalhavam também nas minas, quando foram descobertos os metais e as pedras preciosas. As punições para os africanos que se revoltavam eram chibatadas, mutilações, ou seja, era cortado membros do corpo, prisões, correntes. Os chamados escravos desobedientes, que eram contra essas torturas e a escravidão, eram amarrados em troncos e surrados. Eles levavam chibatadas e ficavam no sol, sem se alimentar, sem beber água.
A resistência negra no Brasil. A sociedade brasileira foi constituída pela utilização dos trabalhadores escravos indígenas ou africanos. Segundo o nosso livro, a sociedade brasileira foi constituída pela utilização dos trabalhadores escravos indígenas ou africanos. E a escravidão no Brasil esteve presente por mais ou menos 300 anos. Muitos africanos resistiram contra a escravidão de várias maneiras. Eles preservavam as danças, os costumes, as festas de seu povo. Mantinham suas crenças escondido. Alguns escravos, quando conseguiam fugir, formavam comunidades com organização e costumes semelhantes aos da África. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Muitas pessoas lutaram para o fim da escravidão, mas apenas em 1888 que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Porém, até hoje, os negros lutam pela igualdade e contra o preconceito. No dia 22 de abril é celebrado a Consciência Negra. A Consciência Negra é a identificação da causa e da luta dos africanos que desembarcaram no Brasil e trouxeram consigo toda a cultura, costumes e tradições do seu povo. Pensar nessa data é ter em mente que a escravidão foi abolida, mas ainda há muita coisa a ser mudada no que se diz respeito ao direito das pessoas negras. O preconceito ainda existe, e uma das formas de combatê-lo é conversando, é expondo as mazelas enraizadas no dia a dia da sociedade brasileira. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.